Olá! Então hoje eu vou falar aqui do incrível Não Me Abandone Jamais, do autor nipo-britânico vencedor do Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, publicado pela primeira vez em 2005. Ou seja, estamos falando aqui de um livro que está completando 20 aninhos de idade nesse ano de 2025. E antes de mais nada, a gente pode pensar com esse livro a questão então do gênero literário, mais especificamente, como vai ser nesse caso aqui, né, na ficção científica. Não apenas então como um exercício ali de imaginação futurista, mas também como uma ferramenta para enxergar certos aspectos ali da realidade e com isso talvez iluminar questões muito fundamentais aqui da condição humana. No caso desse romance, o Ishiguro ele vai partir de uma premissa que envolve ali clones criados para doar seus órgãos. Sim, vai ser um vídeo com spoiler. Ou seja, a priori é um cenário que poderia levar ali talvez a uma narrativa cheia de aparatos tecnológicos ou até a críticas mais diretas ali à questão do avanço científico e toda a questão da bioética, mas o que ele vai fazer aqui justamente é o contrário. Então a tecnologia presente aqui no livro, ela fica bem em segundo plano, quase invisível, porque o que está acontecendo aqui é que essa premissa vai funcionar como um pano de fundo para uma reflexão talvez muito mais profunda e mais sutil sobre o que significa viver, o que significa morrer, e entre essas duas coisas, né, o que significa estar no mundo. Então aqui no Não Me Abandone Jamais, a gente vai ter uma história que se passa ali na Inglaterra rural dos anos 70, e vamos conhecer, portanto, essa narradora aqui, chamada Kath H, que ela é uma jovem que vai contando ali, com um tom super calmo, bem contemplativo, as suas memórias que tem desde a infância até ali o início da fase adulta. A gente vai acompanhar a vida da Kath e dos seus dois melhores amigos, a Ruth e o Tommy, que cresceram juntos ali no internato chamado Hailsham, que é um lugar bem bucólico que fica ali no interior da Inglaterra, onde os alunos viviam sob um regime bem restritivo, uma espécie ali de redoma mesmo. Ali eles recebiam educação, eram incentivados a fazer arte, a cuidar da própria saúde e a não pensar também muito a respeito do mundo lá fora. Só que tem um detalhe: todas aquelas crianças de Hailsham, incluindo a Kath, portanto, né, são clones. E não é qualquer tipo de clone não, são clones criados com um único propósito, que é o de doar órgãos quando atingirem a idade adulta, doarem os seus órgãos até morrer. O que aconteceu aqui nesse cenário, né, é que a partir ali dos anos 50, a tecnologia avançou de tal forma que virou normal produzir clones para estender ali a expectativa e a qualidade de vida das pessoas reais. E nesse caminho a gente percebe então que toda aquela preocupação para que aquelas crianças de Hailsham fossem protegidas ali do mundo exterior, que se preocupassem com a própria saúde, o seu próprio bem-estar físico, era um preparo para uma sociedade no qual um dia eles ingressariam no futuro e consequentemente viriam a servir como peças de reposição. E aí, a partir dessa descoberta, a gente vai encarar aquelas lembranças da Kath de outra forma, porque embora ela também descubra que na verdade, né, é um clone, a gente está vendo aqui uma narradora que busca encontrar significado para aquela sua existência pré-determinada, tanto dela e dos seus companheiros ali, todos eles enquanto indivíduos que foram criados com um prazo de validade e um destino já selado. Então, uma das coisas mais interessantes é que a partir do choque dessa revelação aqui no romance, não vai haver assim uma revolta ou uma tentativa de vencer aquele sistema, ou de fugir, se rebelar ou questionar. Isso porque a gente vai ter o conformismo perante a questão da mortalidade. Então, a verdade, ela não vai funcionar aqui como um chamado à ação, mas sim como uma confirmação de que não há muito para onde correr. Então, o mundo já decidiu o destino daquelas crianças e o máximo que eles podem fazer, então, é tentar encontrar algum consolo, talvez um afeto que eles constroem ali entre si. Então, a partir de toda aquela situação em comum, a gente vai ter nessas rememorações aqui da Kath temas como a perda da infância, a importância da memória, os vínculos emocionais, o quanto que uma pessoa está disposta a se sacrificar pela outra e também que tipo de marca é possível legar para aqueles à sua volta. E aí o livro vai ser dividido em 3 partes. Então essa primeira parte aqui vai acompanhar a infância lá em Hailsham, como eu falei, né, que parece uma escola fofa, mas tem aquele ar bem esquisito ali no fundo, até a gente fazer essa descoberta fundamental. Depois disso, a gente vai ter a parte 2, que vai ser a adolescência daquele trio, né, da Kath, da Ruth e do Tommy. Então eles vão ser transferidos ali para uma espécie de chalé que fica ali no sítio rural, onde eles começam a experimentar uma liberdade assim mais falsa enquanto eles atingem, né, essa maturidade ali da adolescência. Eles começam a ter ensaios ali de experiência sexual e do que seria também uma vida em sociedade. E finalmente, na terceira parte aqui do romance, a gente vai acompanhar
a vida adulta daqueles indivíduos, quando a função para o qual eles foram criados finalmente vai entrar então em cena, que é a de doar os seus órgãos. Eu acho que uma das coisas mais tocantes aqui vai ser justamente toda essa mitologia ingênua que a Kath e os seus amigos constroem em torno de elementos muito básicos da vida. Então, como eles crescem totalmente isolados, então sem referências reais, né, do mundo real, eles acabam inventando várias explicações e várias crenças até meio mágicas para tentar entender ali o pouco que eles sabem. Então a gente vai ter, por exemplo, aquela ideia de Norfolk, que é uma cidadezinha ali também do sul da Inglaterra, que é um lugar para onde tudo que foi perdido vai parar, pelo menos é isso que eles acreditam, é uma coisa até meio mística. A gente vai ver eles construindo uma relação muito próxima com objetos, como, por exemplo, aqui a gente vai ver a Kath, que ela tem uma fita ali que vai trazer uma música da qual ela gosta muito, que aliás é a música que vai dar o título aqui ao romance, né? Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais. E aí o Ishiguro entra com outra questão fundamental aqui no romance, que vai ser a arte como esse mecanismo de expressão e também de perspectiva. Como eu mencionei, lá em Hellshan, os alunos têm uma educação com grande ênfase no fazer artístico, então todos eles são muito encorajados a pintar, a fazer esculturas, a escrever poemas, tudo então embasado, conforme a gente vai descobrir aqui, né, na ideia daqueles gestores ali daquele lugar, de que a arte, ela poderia provar que aqueles clones ali têm alma. A gente vai ficar sabendo dessa tal de galeria, que é para onde as melhores obras produzidas ali pelos alunos são levadas, e aquilo é quase uma lenda também entre eles. E aí a gente tem a grande ironia, né, porque essas criações, elas não são necessariamente falsas, mas elas são inúteis. A arte, ela seria essa expressão que humanizaria esses clones, mas que não necessariamente vai livrá-los ali do seu destino. Então estamos falando afinal de clones com alma, mas sem futuro. E aí a gente pode pensar também na maneira como, com toda essa promessa de modernidade, de avanço, né, a humanidade do outro ainda pode ser completamente ignorada. Tem até uma professora que tenta ali contar a verdade pra eles em certo momento aqui no livro. Ela é quase uma heroína, porque pelo menos ela tenta oferecer algum tipo de dignidade àquelas crianças, né? Uma chance mínima de escolha e de consciência. Então, o que a gente tá vendo é um sistema que de fato prepara aqueles indivíduos quase como se fosse gado, e a forma como eles estão de acordo com aquilo. Enxerguei um novo mundo chegando muito rápido. Mais científico, mais eficiente, é verdade. Traz curas para as velhas doenças. Muito bem. Mas um mundo duro, um mundo cruel. E vinha uma menininha novinha, de olhos bem fechados, segurando no colo o mundo antigo e bom de antes. O mundo que ela sabia, lá no fundo, que não poderia continuar existindo. E ela segurando esse mundo no colo e pedindo para ele não deixá-la partir. Então veja bem, esse aqui é um livro bem parcimonioso, ele tem sempre aquele tom bem contemplativo. A Kath, né, essa narradora, é uma personagem que lembra bastante, inclusive, ali o Mordomo de Os Vestígios do Dia, que é outro grande livro aqui do Ishiguro, do qual eu já falei aqui no canal. E aí ela vai relatar tudo nesse tom convencional, como se estivesse realmente ali conversando com outra pessoa. Ela começa contando ali sobre a vida presente dela e constantemente vai retornando e trazendo anedotas do passado, trazendo então uma nova perspectiva para situações que ela vai rememorando aqui. Grande parte desse livro, ele ser tão melancólico, tão contemplativo, é justamente essa característica aqui da Kath de contar as suas memórias ali de forma muito intimista, e embora ela sinta tudo, ela viva tudo, ela tá sempre com essa postura muito contida, muito ingênua e até inocente sobre as coisas. Isso porque qual tal o Mr. Stevens, né, o protagonista lá do Vestígios do Dia, há essa eterna resignação perante a situação que a rodeia. E pensando nisso, tá aí outro ponto em comum entre esses dois personagens aqui do Ishiguro, né, que vai ser essa relação quase de devoção que eles vão desenvolver com o trabalho, como se fosse então a única forma de dar sentido àquela vida deles. E no caso aqui da Kath, ela eventualmente vai se tornar uma cuidadora, e seria ali uma função designada a um clone que vai cuidar dos outros clones antes e depois das doações, como se fosse ali uma espécie de enfermeira emocional deles. E ela faz aquilo com entrega muito silenciosa, muito disciplinada, de modo que às vezes até a gente esquece o quão cruel é aquela situação toda. Mas enfim, né, é como se o trabalho realmente virasse aqui uma forma de se agarrar a alguma ideia de dignidade ou algum propósito, mesmo dentro de um destino completamente pré-determinado. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a todo esse inventário emocional aqui dessa narradora, né, a gente está perante também de toda a sua benevolência perante coisas maiores, sobre as quais ela vai exercer muito pouco controle. Existem pessoas lá fora, como Madame, que não odeiam você, nem lhe desejam nenhum mal, mas que ainda assim estremecem só de pensar em você.
de lembrar como você veio a esse mundo e por quê, e que sentem pavor diante da simples possibilidade de que a sua mão roce a deles. É um momento gélido esse, o da primeira vez em que você vê através dos olhos de uma pessoa assim. É como passar diante de um espelho pelo qual passamos todos os dias de nossas vidas e de repente perceber que ele reflete outra coisa, uma coisa estranha e perturbadora. Então é isso aqui no Não Me Abandone Jamais, a gente vai ter a memória como, antes de tudo, essa encenação da inevitável tentativa de se lidar com a mortalidade. O Ishiguro, ele vai colocar em jogo aqui essa ideia de que a mortalidade, né, a nossa impotência diante dela, não é exclusiva só dos clones. Para além desses questionamentos distópicos sobre bioética, ou sobre o que torna um indivíduo um ser humano, ou o que seria ter uma alma, né, é um romance que vai explorar ali a forma de se lidar com a passagem do tempo, com a perda, com aquilo que nos escapa. Então é uma ficção científica onde esse avanço tecnológico ele revela sobre a condição humana ou a ideia de condição humana. E nesse contexto a memória aqui vai surgir como o último reduto de liberdade, como um tipo de resistência silenciosa contra então ali a efemeridade da existência. Então a KFH, ela não busca heroísmos, ela não busca nem respostas absolutas, ela busca através ali das suas lembranças, né, organizar o que foi vivido para tentar extrair algum sentido, alguma beleza, algum consolo. E é isso que vai tornar o livro aqui tão tocante, né? Vai ser essa consciência de que mesmo vidas programadas para um fim ali pré-determinado, elas podem conter momentos de plenitude, de ternura, que justificam, né, ainda que minimamente, toda aquela travessia. E naquela intimidade ali da Kef, muito particular, a gente vai ver algo então muito primário, que é esse apelo de contarmos histórias, de revisitarmos afetos, de criarmos mitologias íntimas, não para evitar a morte, mas então para talvez suportá-la. É realmente sobre fazer o possível no tempo que nos foi dado, né? E é isso, gente, eu gostei bastante aqui desse livro, é outro grande trabalho aqui do Ishiguro, quero continuar lendo as coisas dele. Eu tenho aqui em casa o Gigante Enterrado, tá em algum lugar por aqui. Enfim, essa deve ser a minha próxima leitura do autor. E se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro. Tem também uma adaptação para filme que eu gosto bastante, foi lançada lá em 2010, me conta também se você já assistiu. E é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.